Na aula, a comunicação oral se apoia na linguagem das expressões e dos gestos e cria, então, um espaço de interlocução e de intimidade que vocês sabem, pode se mostrar também, pode ser que não, né? Mas pode se mostrar extremamente eficaz. Em contrapartida, a linguagem escrita, essa linguagem escrita na qual se baseia mais fortemente, se vocês pararem para pensar, a modalidade a EAD, que é a nossa prática, a linguagem escrita é muito mais fria, ela é muito mais difícil de ser manipulada, ela é mais rara na nossa experiência cotidiana. Mesmo quando essa imagem escrita se faz acompanhar, como agora vai começar a acontecer na plataforma do CDF, já começou a acontecer, mesmo quando essa imagem escrita se faz acompanhar essa linguagem escrita se faz acompanhar da imagem e do som, elas sempre guardam um quê de impessoalidade. Aí vocês vão dizer para mim, olha, Lília, não é nada disso, tá? Não é nada disso que eu sinto quando eu leio o meu autor favorito. Eu vou dizer, de fato, né? Isso é mesmo o talento da escrita. O que é o talento da escrita? Bom, deve ser muita coisa, né? Mas eu quero aqui definir o talento da escrita como justamente essa capacidade de abolir a artificialidade, de abolir a impessoalidade. O bom escritor parece que está falando para você, parece que ele conhece, né, o que você pensa, né? Parece que ele te fala pessoalmente. Eu não sou muito metida a escritora, não, mas teve uma época aí na minha vida que eu andei rabiscando umas coisas, e aí eu li para uma amiga, eu acho que foi o maior elogio que me foi feito. Ela virou e falou assim, como é que você conhece a minha realidade? E eu achei aquilo, assim, apaixonante. Bom, eu acho que essa deve ser, pelo menos eu penso, a experiência que a gente tem com um grande escritor, né? Mas isso não é exatamente o que a gente chama da excepcionalidade da arte, né? Essa impressão de falar direto a gente, ser intermediário, de nos tocar diretamente o sentido. Mas será que isso não é uma experiência rara? Eu acho que é possível que a gente imagine o componente artístico presente na sala de aula. Eu acho até que é desejável que assim o seja. Mas eu acho que a gente não pode pretender que as condições de liberdade e, de uma certa maneira, de irreverência que caracterizam a obra de arte, a gente não pode considerar que elas possam ser simplesmente transferidas para toda e qualquer situação didática. Vamos ser francos. A arte não tem necessariamente, graças a Deus, compromisso com a dimensão educativa. Mesmo se eu esteja convencida de que a arte está invariavelmente presente ali onde há formação humana autêntica. Da mesma forma, a comunicação que se estabelece em uma aula atende a objetivos mais precisos e pragmáticos. E mesmo que o sentido de uma aula, como eu acredito, esteja em alguma coisa muito mais ampla que a formação humana, uma aula ainda deve conduzir à aquisição de alguns conhecimentos e de algumas habilidades, como os pedagogos gostam de dizer, algumas disposições específicas. A aula tem de responder a algumas finalidades que são traçadas por um planejamento curricular. E eu acho até que é bom que seja assim, né? Mas o que eu verifico, gente, é que a expressão escrita, ela é um verdadeiro problema para grande parte dos meus alunos. Para além desse uso instrumental, nos cartazes, no ônibus, nos avisos, na própria propaganda, eu penso que a escrita é um instrumento cada vez menos frequente em nossos contatos sociais, em nossa experiência social. Poucos de nós, se eu estiver errado, vocês me dizem, mas eu penso que poucos de nós podem dizer que desenvolveram uma boa familiaridade com a escrita. E isso mesmo no curso superior. Poucos de nós têm facilidade, eu diria, de traduzir o que são, ou melhor, de existir sobre o modo da linguagem escrita. E de toda forma, esse afastamento, que não é só nosso, que é cultural, esse afastamento com a escrita, essa prática rarefeita da leitura também, né, nos impediu, como sociedade, como conjunto social,
de estabelecer uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e que são as marcas do uso social da linguagem escrita. Esses protocolos, essas convenções mais amplos que a gente recebe da sociedade, mas que ajudam a gente a manipular com destreza as palavras, que nos permitem que a gente se reconheça no que a gente está escrevendo e também que permite que a gente interprete com o mínimo de segurança o que nos está sendo oferecido, com o mínimo de segurança de que a gente vai chegar a um acordo com aquele que escreveu, com a intenção daquele que escreveu ou da outra pessoa que leu. O problema é que a escrita, tal como eu penso, ela é fundamental para a reflexão. Ela é fundamental na medida em que, sendo leitura, ela permite que a gente vá e volte no pensamento de um autor, identificando aqui, reconhecendo lá, checando cá o sentido que ele está tentando nos oferecer, o que a gente mesmo construiu a partir disso. E quando ele é autoria, quando a escrita é autoria, claro, ela nos permite rever nossas palavras, submeter o nosso pensamento e a nossa expressão a um questionamento mais preciso, mais rigoroso. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir vocês falando de improviso? Eu já tive em aula, eu peço para assim, quer gravar, eu digo assim, não me deixa ouvir, né? Porque eu não me reconheço naquilo que eu estou falando, aquilo parece tão impreciso, eu tenho vontade de ir consertando tudo que eu disse. São duas formas diferentes de expressão. Acontece que a expressão, ela tem essa exigência, eu diria, democrática, da argumentação, da produção de argumentos, o cuidado com as definições, a busca de relações, né? A busca, quando a gente fala, né? Eu estava ali ouvindo o Charles, eu falava assim para ela, ou não, né? Eu sei que você também pensava não, mas quando a gente fala, a gente não se dá conta, porque a gente está no movimento, né? De convencimento, de levar o outro ali onde a gente está. E depois a gente, claro, a gente volta desse caminho, a gente dá aquela voltinha que você falou, né? Ou então fica dando volta mesmo em torno do pensamento da gente, mas isso a escrita permite que a gente faça, né? Ela é um lugar para isso, né? E eu penso que esse tipo de questionamento, essa exigência do pensamento que busca se comunicar, né? Como razão, né? Eu acho que essa prática tem na escrita um lugar de predileção. Então, como é que a gente pode dispensar a escrita, né? Bom, parece-me que não podemos, né? Mas o problema é onde que a gente apoia a escrita quando a gente quer conceder a ela toda a centralidade, ou quando a gente é obrigado a conceder a ela toda a centralidade, como é o problema, né? O problema com a solução, como vocês preferirem, como é a característica da nossa plataforma. Onde é que a gente apoia a escrita quando a gente já não dispõe da presença física? Bom, tá bom. É claro que a presença física não garante por si só nada, né? Vocês fizeram, eu fiz essa experiência de estar numa aula, né? E estar a quilômetros de lá, né? Todos nós fizemos a experiência de estar numa aula dormindo, né? Tem até uma história que me foi contada por um professor daqui antigo, que dizia que encontrou uma pessoa, e a pessoa, você quer me apresentar, o professor fulano de tal? Ele falou assim, mas eu já conheço essa senhora, dormimos juntos aí, vamos estar. Aí ele falou assim, como não, professor, a senhora se lembra naquela conferência chatíssima, estávamos ali, dormimos os dois, um do lado do outro, né? Então, é claro que a presença física, ela por si só não diz nada. Como propôs o Charles, onde estamos quando estamos em aula? Eu queria, porém, se você me permitir, deslocar um pouquinho. Saindo do onde estamos, e eu vou ficar na aula, hein? Para mim não é muito fácil, mas vou ficar na aula. Saindo do onde para o quem. Assim, ó. Quem somos nós quando estamos em aula? Ou para dizer melhor, o que significa estar presente e qual o sentido da distância quando estamos, vou sair um pouco da aula, em uma situação de formação?